Olá e bem-vindos a mais uma exploração. Hoje temos em mãos um conjunto de documentos fascinantes. Muito fascinantes, sem dúvida. Existe uma frustração universal no mundo do trabalho, não é? Pois. Aquela quantidade absurda de tempo que se gasta à procura de uma informação muito específica. Sim, no meio de milhares de ficheiros. Exato. Ficheiros, PDFs, normas, memorandos. Todos conhecemos essa dor. É usar a função de pesquisa básica, cruzar os dedos. E acabar com centenas de resultados irrelevantes. Ora, nem mais. Bem, o material que vamos analisar hoje promete ser a cura para essa dor de cabeça. E é uma promessa forte. Muito forte. Temos connosco notas técnicas datadas de 9 de março de 2026. Certo? E estas notas foram criadas originalmente para servir de guião a um vídeo explicativo. Um vídeo sem aquele jargão informático impenetrável. Exatamente. Sobre o funcionamento interno de um sistema chamado SIRAG. SIRAG, exato. Mais especificamente, vamos focar-nos na funcionalidade de pesquisa RAG deste sistema. A nossa missão hoje é perceber exatamente como é que esta tecnologia opera. Como um verdadeiro assistente de investigação. Isso, um assistente incrivelmente rápido e preciso, que não se limita a encontrar documentos. Ele sintetiza as respostas. Sintetiza respostas exatas a partir deles, cortando completamente o ruído. E para estabelecer o cenário corretamente para quem nos ouve, é fundamental clarificar o que significa essa sigla RAG. Sim, por favor. Ou seja, Retrieval Augmented Generation, geração aumentada por recuperação, em português. Certo. Um nome um bocado pesado? É, pá. Mas os documentos que estamos a analisar utilizam uma analogia muito visual para explicar o conceito. Eu gostei muito dessa parte. Vale a pena determos nela por um momento. Imaginemos um assistente humano num arquivo ou, numa biblioteca gigantesca. Ok. Quando lhe é feita uma pergunta complexa, esse assistente não tenta adivinhar a resposta de memória. Nem inventa factos para parecer inteligente. Exato. Em vez disso, ele levanta-se, vai fisicamente às estantes, recolhe apenas os 3 ou 4 livros que contêm informação exata sobre aquele tema, E depois senta-se. senta-se à secretária e escreve um resumo respondendo à pergunta. Mas baseado apenas no texto que tem à frente, certo? Trita e unicamente no texto que tem à frente. É este o princípio fundamental do sistema? Só que transposto para uma escala digital e a uma velocidade estonteante. Nem mais. O que nos leva aos grandes diferenciadores que vamos discutir hoje. São 3 pilares principais. Certo? Primeiro, o sistema funciona em qualquer idioma. Sim. Segundo, encontra ligações pelo significado e não apenas por palavras-chave. Essa é a grande revolução. E terceiro, mostra exatamente a origem de cada informação, eliminando as famosas alucinações da inteligência artificial. É o fim da incerteza. Bem, vamos lá descodificar isto. A questão do idioma, o chamado efeito Babel. O meu pilar favorito. Espera, se o sistema faz o trabalho de ler e resumir, como é que lida com a barreira linguística? Com uma agilidade impressionante. É que o que salta logo à vista nestas notas técnicas é a promessa de que o sistema suporta mais de 50 idiomas de origem. Mais de 50, sim. E confesso que a minha primeira reação ao ler isto foi de ceticismo. É natural. Eu também fiquei surpreendida. Se o sistema tem de identificar a língua entre dezenas de opções logo à partida, isso não cria ali um estrangulamento imediato? Parece, não é? Traduzir e pesquisar ao mesmo tempo parece uma receita garantida para a lentidão. Mas o que é fascinante aqui é precisamente a forma como a engenharia resolve esse potencial estrangulamento. Como é que eles contornam isso? A mecânica a atuar nos bastidores é altamente otimizada. Tudo começa no módulo de detecção de idioma. Ok. Assim que o texto é introduzido, o sistema não faz uma pesquisa cega. Utiliza modelos baseados numa arquitetura chamada Transformer. Para avaliar o texto. Avalia o texto, identifica a língua e, de imediato, atribui uma pontuação de confiança matemática a essa detecção. E o tempo que isto demora? É isso que mais surpreende. Entre 50 a 150 milissegundos. Incrível. Para colocar isto em perspectiva para quem está desse lado, o tempo que um ser humano demora a pescar os olhos ronda os 300 milissegundos. Exato. Portanto, o sistema detecta a língua com a precisão que os documentos dizem ser superior a 95% para as línguas europeias mais comuns em menos de metade do tempo de um pescar de olhos. É quase instantâneo. Vamos desempacotar isto com o exemplo prático que vem nos documentos. O cenário é em italiano. Esse mesmo. Porque ilustra muito bem a ausência de atrito para quem está a usar a ferramenta. Conta lá. Imaginemos alguém num hospital em Itália. O utilizador escreve no ecrã:
Quali sono le normative sanitarie GDPR para ospedali pubblici? Perfeito. Em tempo real, a interface do sistema mostra a detecção do italiano Uhum. e apresenta a tradução imediata para inglês. Fica What are the GDPR healthcare regulations for public hospitals? Tudo à frente dos olhos do utilizador. Sim, quem está a usar o sistema vê a pesquisa original e a tradução lado a lado, sem ter de carregar em botões chatos de opções de idioma. E se ligarmos isto ao panorama geral da arquitetura de software, percebemos que o passo da tradução, embora introduza ali um pequeno atraso, é o que permite unificar a base de conhecimento. Porque depois procura tudo em inglês, no fundo. Exatamente. A tradução em si demora entre 200 a 800 milissegundos, dependendo do motor que a organização escolher utilizar. Eles dão opções nos documentos, certo? Dão. Se o sistema estiver configurado para funcionar online, utiliza a API da OpenRouter. Que presume ser rápida. É extremamente ágil. Resolve a tradução entre 150 a 400 milissegundos. Mas e se a empresa não quiser estar online? Esse é um ponto fulcral. Se estivermos a falar de uma empresa que lida com dados altamente confidenciais, Um banco, por exemplo. um banco, uma clínica, que exijam o funcionamento totalmente offline e local. Aí o sistema recorre a uma ferramenta chamada OLAMA. Olama. Sim. E sendo local, leva um pouco mais de tempo, entre 300 a 700 milissegundos, Que ainda assim é menos de um segundo. claramente. Mas há aqui um detalhe de resiliência formidável. Qual? Se por alguma falha de rede ou um erro de servidor, E que acontece sempre, não é? pois, se a tradução falhar, o sistema não bloqueia com uma daquelas mensagens de erro irritantes. É programado para usar a pesquisa original e avançar na mesma com o texto na língua nativa. Muito inteligente. Portanto, a máquina já percebeu a língua e traduziu a pergunta de forma praticamente invisível. Exato. Mas traduzir palavras não é compreender o significado daquilo que está a ser pedido. Não de todo. É aqui que os motores de busca tradicionais falham redondamente, não é? Falham muito. Porque se eu pesquisar a palavra dinheiro num sistema tradicional, ele vai procurar documentos que tenham exatamente essa palavra. D-I-N-H-E-I-R-O. Isso. E se o documento falar de finanças ou de riqueza, mas não tiver a palavra dinheiro, O motor de busca tradicional ignora-o completamente. pois. Então, como é que o CIRAREC garante que não se perde no contexto e vai além da simples correspondência de palavras-chave? Onde isto se torna realmente fascinante é na transição das palavras para a matemática. Matemática. Sim, a máquina não entende os conceitos da mesma forma orgânica que um cérebro humano. Ela entende números e geometria. Ok, estou a tentar visualizar. O sistema pega no texto da pesquisa, que agora já está uniformizado em inglês devido à tradução, e converte-o num vetor. Um vetor. Podemos pensar num vetor como uma vasta lista de coordenadas num espaço tridimensional, Como num gráfico. mas neste caso com muitas mais dimensões. As notas técnicas especificam que é utilizado um modelo chamado Sentence Transformers. Tem um nome específico para o modelo, lembro-me de ler. Sim, a versão All Mini LM L6V2. É preciso fôlego para dizer isso. É um trava-línguas técnico, mas a razão para usar este modelo específico é que ele converte qualquer frase numa lista de 384 dimensões. 384 dimensões e soa a um exagero computacional. Na verdade, é um equilíbrio perfeito. É suficientemente complexo para capturar nuances de significado, mas suficientemente leve para ser gerado de forma rápida, Quão rápida? em meros 40 ou 80 milissegundos. Uau! Mas como é que isso se traduz num ganho prático? Como assim? Ou seja, depois de ter as coordenadas matemáticas da pergunta e as coordenadas matemáticas de todos os milhares de documentos, como é que o sistema decide o que é relevante? Ah, boa pergunta. Através de um cálculo chamado semelhança de cosseno. Ai, que voltamos às aulas de matemática do secundário. Prometo que é simples. Imagine que cada uma dessas 384 dimensões é um ingrediente de uma receita. Certo. Farinha, açúcar, ovos. Exato. Em vez de procurar pelo nome do prato, o sistema compara as quantidades exatas de cada ingrediente. Ah, estou a ver. Se a pergunta tiver farinha, ovos e açúcar numa certa proporção geométrica, E um documento tiver exatamente a mesma estrutura de ingredientes, mesmo que não se chame o bolo, mesmo que não se chame bolo. o sistema mede o ângulo entre eles, Essa semelhança é medida numa escala de 0 a 1. sendo que 1 é a perfeição. Exatamente. Se o resultado for 1.0,
O significado é matematicamente idêntico. Se for acima de 0,8, é considerado altamente relevante. E há um limite mínimo, porque eu não quero resultados mais ou menos relevantes. Claro, e para garantir que a resposta final não é diluída com informação vagamente relacionada, o sistema impõe um corte rigoroso aos 0,6. 0,6. Tudo o que apresentar uma semelhança inferior a 0,6 é categoricamente ignorado e descartado. Isso é fantástico e elimina de imediato aquele problema de recebermos, sei lá, a política de férias de 2015 quando estamos a pesquisar sobre legislação laboral de 2026. Apenas porque ambas têm a palavra trabalho. Pois. Mas trazendo isto para a realidade do dia-a-dia corporativo, o utilizador tem controle sobre o local onde esta matemática toda é aplicada? Tem, claro. Porque as necessidades mudam consoante o contexto de quem está a trabalhar. Absolutamente. O sistema oferece 3 níveis de controle de âmbito, o que é crucial para a gestão da informação. O primeiro é o modo apenas local, Onde pesquisa só na base da empresa. estritamente dentro dos documentos confidenciais da própria organização. Como o universo de dados é contido, é fulminante. Qual é o tempo documentado nas notas? Demora apenas entre 50 a 100 milissegundos a recuperar um limite de 5 resultados altamente focados. Impressionante. O extremo oposto é o modo apenas online. E como funciona esse? Neste cenário, o sistema liga-se a uma base de dados vetorial externa na nuvem, conhecida como Pinecone. Pinecone? É a escolha ideal para procurar registros públicos da indústria, normativas governamentais ou literatura externa. E isso afeta a velocidade, imagino. Sim, porque envolve a latência da internet. O tempo sobe para 200 a 400 milissegundos e devolve até 10 resultados. Ainda assim, menos de meio segundo. E, naturalmente, existe o modo híbrido, que funde as bases de dados locais e na nuvem para uma pesquisa exaustiva. Esse demora entre 400 a 600 milissegundos. As notas trazem um exemplo perfeito para ilustrar esta flexibilidade, pá. O do oficial de conformidade. Sim. Todos nós sabemos como é auditar políticas de risco num ambiente corporativo. É um pesadelo. Normalmente envolve 5 cafés, dezenas de separadores abertos, E uma dor de cabeça monumental. a tentar perceber se a diretiva interna de há 3 anos ainda está alinhada com as leis atuais. O exemplo foca-se num oficial de conformidade financeira. Uhum. Se ele usar o modo local, encontra num pescar de olhos os memorandos confidenciais de avaliação de risco do seu próprio banco. Certo. Mas se mudar para o modo online, aruse instantaneamente essa informação com as diretivas governamentais públicas mais recentes. E isto levanta uma questão colossal. O problema da confiança. Exato. Talvez a maior objeção que existe hoje em dia à inteligência artificial. A IA tem aquele péssimo hábito de alucinar factos. E alucina com uma convicção assustadora. Parecem verdadeiros poetas a inventar leis. Como é que garantimos que a máquina não está simplesmente a inventar uma cláusula legal para nos agradar? Esse é, sem dúvida, o problema central da adoção tecnológica nesta área. Pois é. A chamada alucinação acontece quando um modelo de linguagem tenta gerar respostas com base em correlações vagas que aprendeu durante o seu treino global na internet. Procurou demasiada coisa. Sim, o CIRAG ataca este problema bloqueando essa liberdade criativa. Recorda-se da analogia do assistente na biblioteca? Do assistente que não inventa factos. Precisamente. O assistente está proibido de responder com base no que acha que sabe. A resposta final é forjada exclusivamente a partir do texto contido nos documentos que ultrapassaram aquele rigoroso corte matemático de 0,6. Ok. E o mais vital, cada única afirmação na resposta final gerada está ancorada e citada diretamente ao documento de origem. Cada afirmação. Cada uma. É o fim absoluto da ambiguidade. Portanto, aquele receio de ter de rever cada vírgula porque a IA pode ter inventado um parágrafo no meio do texto Desaparece por completo. é a rastreabilidade no seu estado mais puro. As notas referem que o sistema oferece 100% de rastreabilidade. E há outro ponto que considero revolucionário para trabalhos de investigação. A reprodutibilidade. Sem dúvida. Se a mesma pesquisa for executada 2 vezes, o resultado tem de ser o mesmo. Exato. Se conectarmos isto à necessidade de responsabilidade corporativa ou até académica, não basta ter a resposta certa no ecrã. Não. É imperativo conseguir provar a qualquer momento de onde veio essa resposta. É por isso que as opções de exportação detalhadas nestas notas são tão abrangentes. Eu fiquei parvo com a quantidade de opções. Podes detalhar? Claro, quem está a usar o sistema pode exportar a pesquisa num fecheiro PDF. Que é o clássico.
Sim, e no PDF as citações aparecem integradas logo no meio do texto, ideal para leitura direta. Muito útil. Mas também pode exportar num documento Word, que gera automaticamente uma bibliografia formatada no final do texto. Poupa horas aos advogados. Verdade. Para as equipas de desenvolvimento que precisem de integrar os dados noutros softwares, Os programadores. eles têm a exportação em formato JSON com todo o código limpo. Maravilha. E ainda em formato Markdown, que é excelente para publicação rápida na web com as hiperligações já ativas. É quase como se cada pedaço de informação viesse acompanhado por um passaporte, Um passaporte com carimbos. com crimes de todos os locais por onde passou. E o nível de detalhe dos metadados capturados, é obsessivo. É mesmo? As notas listam tudo o que fica registado em cada exportação. O ID exato do documento. O título. A categoria específica. A indicação clara se a fonte é de um registro local ou online. Isso, a data e hora em que o documento foi inserido no sistema, a tal pontuação de semelhança matemática que falaste e o excerto original do texto. Num ambiente legal ou médico, ter esta prova inegável é a diferença entre a conformidade total e um autêntico desastre de relações públicas. Totalmente. Mas isto conduz-nos a um desafio técnico inevitável. A quantidade de dados. Sim, se o sistema é capaz de pesquisar simultaneamente em repositórios locais e em bases de dados vetoriais colossais na nuvem, O volume de informação processada é brutal. é massivo. Para que os resultados se mantenham úteis e não acabemos na mesma afogados num mar de documentos, Que apesar de serem semanticamente semelhantes, pertencem a contextos errados. exato, é necessário um mecanismo de afunilamento implacável. E o SEIRAG? Tem isso. É o que os documentos descrevem como o funil da verdade. Um ótimo nome. Se pensarmos bem, numa pesquisa tradicional da web, temos apenas uma caixa de texto e rezamos para que a primeira página de resultados seja útil. Sim, é um bocado um ato de fé. Aqui não. A abordagem exige precisão cirúrgica através de uma hierarquia de 3 níveis de filtros. Nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 é o setor, que delimita imediatamente o universo da pesquisa. O nível 2 é o registro focado no tipo de documento. E o nível 3 são os filtros avançados para especificações muito particulares. O que me surpreendeu ao ler as notas foi a reatividade disto. É muito rápido. Quando se altera o setor de pesquisa, os filtros ajustam-se automaticamente de forma quase instantânea. O tempo de carregamento documentado é de apenas 100 a 200 milissegundos. Esta reatividade dinâmica é o que transforma a ferramenta de um simples motor de busca num verdadeiro ambiente de trabalho focado. Sim, As notas ilustram a eficácia destes filtros com um cenário prático que demonstra uma redução de volume muito impressionante. o cenário dos 10.000 documentos, não é? Esse mesmo. Partimos de um universo inicial de 10.000 documentos armazenados. Que já é muita coisa para um humano ler. Impossível. No momento em que se seleciona apenas o setor no primeiro nível, o sistema elimina de imediato toda a informação de outros departamentos, Corta logo o mal pela raiz. reduzindo o conjunto para 4.500 documentos, o que representa já um corte para 45% do total. É uma razia imediata. E a seguir, passamos para o nível 2. O registro. Ao escolhermos um registro específico, o número cai a pique para 1.200 documentos. Já só estamos a olhar para 12% daquela montanha inicial de informação. Exatamente. E a machadada final, que ilustra perfeitamente o poder disto, acontece com a aplicação dos filtros avançados do nível 3. O cenário técnico usa a área da saúde. Pois usa. Ao aplicar filtros específicos como nível de conformidade crítico ou nível de privacidade restrito, Aqueles 1.200 documentos, são destilados. destilados até sobrarem apenas 148 documentos altamente pertinentes. É obra. Em meia dúzia de cliques, passamos de 10.000 fecheiros genéricos para os 1,5% de informação que realmente importam. É literalmente encontrar a agulha no palheiro sem ter de deitar o palheiro abaixo. E se consolidarmos todos estes fragmentos temporais de que falamos e criarmos uma linha do tempo da produtividade, o impacto tecnológico torna-se cristalino. Fica mesmo. Pensemos no fluxo de trabalho completo. Vamos a isso. A detecção inicial do idioma consome 50 a 150 milissegundos. A tradução e a conversão do texto num vetor matemático de 384 dimensões requerem mais algumas frações de segundo. A aplicação do funil de filtros e a pesquisa por semelhança geométrica acontecem num ápice. E por fim, Finalmente, o processamento de toda esta informação
cirurgicamente recuperada, que passa por um modelo de linguagem para redigir o resumo final e injetar as citações. E encerra o ciclo. Tudo isto desde o momento em que se carrega na tecla de pesquisa até ter a resposta formatada, traduzida e auditável no ecrã, demora entre 4 a 17 segundos. De 4 a 17 segundos? Sim. E num cenário de pesquisa exclusivamente local e otimizada, o tempo pode cair para uns estonteantes 1 a 2 segundos. É ridículo. Isso obriga-nos a olhar para as implicações práticas disto no nosso dia-a-dia de trabalho. Muda tudo. Horas e às vezes dias inteiros de pesquisa manual exaustiva, de ler centenas de páginas em diagonal à procura de um único parágrafo. Usar marcadores amarelos em PDFs intermináveis. Sim. Tudo isso foi comprimido numa janela de tempo que oscila entre os 4 e os 17 segundos. Ao revermos a amplitude do que estas notas técnicas de 2026 nos mostram, fica muito claro o salto evolutivo. Muito claro. Não se trata apenas de velocidade. Trata-se de conseguir articular um problema complexo na nossa língua materna. Deixar o sistema traduzir de forma invisível. Transformar palavras em matemática pura para captar a intenção real. Pesquisar bases de dados globais e devolver uma resposta onde absolutamente nada é inventado. Esta evolução liberta-nos de um fardo invisível, na verdade. De que forma? Ferramentas que assumem esta carga operacional devolvem-nos a nossa largura de banda cognitiva. Claro, o cansaço mental. Ao eliminarmos o esforço mental de tentar localizar a informação e de validar ansiosamente se a fonte é fiável ou atual, a mente humana fica livre para exercer a sua função primordial. O pensamento crítico. Exatamente. A energia passa a ser gasta na análise estratégica da resposta, na compreensão das suas implicações e na tomada de decisões informadas. O sistema procura e sintetiza. O ser humano analisa e decide. É uma mudança de paradigma brutal na forma como lidamos com o conhecimento no século XXI. E isto deixa-nos com uma questão final, quase filosófica, que se estende muito além do código e das dimensões matemáticas deste sistema em particular. É uma reflexão necessária. Pensem nisto. Se a inteligência artificial consegue agora provar com exatidão matemática inabalável e metadados irrefutáveis a origem de cada ideia e de cada conceito que apresenta num relatório de trabalho, e consegue fazer tudo isso em meros 4 segundos, o que é que isto significa para a intuição humana? Pois. No mundo corporativo, onde a certeza absoluta e auditável está à distância de um clique, haverá ainda espaço e tolerância para o famoso instinto de um líder ao tomar decisões? Ou vamos passar a exigir um fecheiro JSON a justificar, de forma algorítmica e rastreável, cada palpite humano no local de trabalho? É uma provocação e tanto. Fica a reflexão para quem nos ouve. Obrigado por nos acompanharem em mais esta análise profunda e continuem curiosos. Até à próxima.